Amigos, estamos aqui mais uma quinta-feira de ortodontia, agora com o Dr. Edson Sales, que é conferencista do segundo BOA, que vai acontecer no final desse mês de março, dia 28 e 29. E o Edson traz para a gente uma informação muito importante sobre o uso das tomografias computadorizadas dentro da ortodontia. Imagens que fazem a diferença, porque a gente escuta muito falar se a expansão é efetiva, se é confiável o autoligado, qual é a evidência clínica que tem isso, qual é a evidência baseada em dentisteria, enfim, muita coisa a gente escuta. E uma forma de você começar a comprovar isso é o uso das tomografias. E o Edson tem muita experiência nisso, é o que ele vai falar para a gente. Mas antes de a gente começar, eu vou passar os recados de sempre que a gente comenta com todos. Primeiro, mês que vem vamos ter aqui em Barcelona a mini residência em ortodontia da Universidade de Barcelona, do Master da Universidade de Barcelona e do Orthodontic World Institute, do Dr. Duran von Arx. Esse mesmo curso vai estar em novembro também. Quem quiser fazer a mini residência, são 5 dias intensos aqui em Barcelona. Abril agora em inglês e em novembro para o grupo brasileiro. Em novembro também temos o grupo que vai para Nova York, na Universidade de Nova York, que a gente organiza lá para o grupo brasileiro e para o grupo espanhol em setembro. E estamos com o segundo congresso totalmente online em ortodontia, agora em outubro, o segundo Orthodontic Webinar Congress. Espero que vocês possam participar, vão ter quase uns 60 speakers ali de alto nível de todo mundo. Eu achei muito legal porque a gente está trazendo profissionais do Oriente Médio, da Arábia, da Índia, da América do Norte. Eu imagino que vocês não sabem o que o pessoal da Índia faz de ortodontia. Vocês não têm nem ideia. Então a gente está trazendo esse pessoal para falar conosco aqui. Então eu acho que vai ser bem legal. Vamos ter uma informação dos 5 continentes. Vai ter gente falando no Orthodontic Webinar Congress, que é o segundo. O primeiro foi ano passado em junho e esse ano vai ser em outubro. Todos estão convidados. A gente comenta que o pessoal que está inscrito no BOA tem 50% de desconto na inscrição do congresso online. Então, meus amigos, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Só para comentar aqui com o pessoal. Se vocês estão escutando bem, digita o número 1 na zona do chat. Se não está escutando bem, digita o número 2. E no final da apresentação, a gente escreve A. O A significa aplauso. Ok, meus amigos? Vânia, Laura, Edmilson, Débora, Weber, por favor, digitem o número 1 todo mundo, para saber que vocês estão escutando bem. Vamos lá. Edson, quais as novidades na imagem de tomografia no sistema autoligado? O que você tem para falar sobre essas novidades do uso da tomografia no sistema autoligado? Então, na verdade, assim, as novidades em relação ao uso da tomografia é só seria em relação à ortodontia em si. Se a gente parar para pensar, a tomografia ele nunca foi um protocolo para ser utilizado dentro da ortodontia. Hoje em dia ele é utilizado mais em relação ao uso dos implantes, mais em relação à implantodontia. O que a tomografia ela faz para a gente de muito bom? Você consegue ter uma terceira dimensão que é o volume. Esse volume faz com que você consiga enxergar mais detalhes em relação ao que você conseguiria ver nas outras imagens em relação a imagens em 2D. Tá? Então, a utilização da tomografia na ortodontia autoligável, hoje em dia, ela está sendo muito utilizada, pelo menos por nós, o nosso grupo e os profissionais que a gente conhece, também que são formadores de opinião, que são profissionais que eles fazem as pesquisas em relação à ortodontia. Você consegue comprovar que aquele mito que começou a ter na ortodontia autoligável, falar assim, ele expande demais, não tem tábua óssea vestibular, você está jogando o dente para fora da tábua óssea, a movimentação é muito rápida, você está tendo reabsorção de raiz. Mas, você conseguir essa imagem nos mínimos detalhes, você consegue perceber que realmente você não tem a fenestração da tábua óssea vestibular, que você não tem a reabsorção de raiz, e faz com que você minimize o autoligado, faz com que você minimize os erros que às vezes aconteciam com a ortodontia convencional, que seriam os custos biológicos de você ter retrações, fenestrações.
É lógico que tudo vai depender também da ferramenta e a habilidade do profissional para trabalhar, porque se você quiser que o autoligado expanda mais do que o necessário para o caso, você vai conseguir, como qualquer outra técnica. Agora, sim, se você fizer dentro dos controles, dentro do como nós fazemos dentro da nossa filosofia bioadaptativa, da bioadaptação transversal dos maxilares, nós conseguimos fazer e não ter esses tipos de problema. Pelo menos em toda a nossa casuística com a tomografia, nós não conseguimos identificar nenhum ponto onde o paciente tenha tido problemas de reabsorção ou fenestração. Tá? Então, a tomografia ela é muito importante para a gente, para ajudar a fundamentar a filosofia, a nossa filosofia, e que o sistema ligável ele é extremamente seguro. Tá? Tem diversos profissionais que até anos atrás, aí, poucos anos atrás, sempre falavam mal do autoligado. E hoje em dia, eles, entre aspas, estão se rendendo ao autoligado, porque estão vendo que o autoligado ele não é o futuro, ele é o presente. Isso daqui é uma evolução, a ciência evolui, quer queira o homem, queira ou não. É lógico que isso daqui é sempre pela influência do homem, mas quer queira ou não, ela vai evoluir. E a evolução da ortodontia é o sistema autoligado. Legal. Eu já percebi isso também. Primeira vez, quando a gente vê alguma coisa nova, a primeira reação é dizer não, que não funciona. Mas depois a gente vai percebendo e as evidências vão chegando para a gente. Você, contra fatos não há argumentos. Mas enfim, uma questão Sim. importante. Você faz a tomografia em todos os casos? É necessário em todos os casos ou você pode determinar que casos você quer, quais são os mais indicados? Essa é uma pergunta que normalmente muitos profissionais eu falo assim, tomografia, você tem que ter um bom senso, porque é uma exposição, às vezes, de radiação a mais que você vai expor o seu paciente de acordo com o tipo de tomógrafo que você peça para ele fazer. Porque às vezes vai depender do tomógrafo que você tem na sua cidade, a marca, cada um vai ter uma exposição maior ou menor de radiação. Eu, como protocolo, o que eu peço? Eu peço os casos com tomografia, os casos que são mais casos que a gente chama de borderline, que são os casos que estão mais entre fazer ou não cirurgia, ou fazer extrações, ou você não vai fazer, que na minha casuística eu não tenho casos com extrações, então assim, eu peço a tomografia para poder verificar toda a tábua óssea vestibular, medir as espessuras dessa tábua óssea, para eu conseguir trabalhar com uma garantia e uma tranquilidade melhor do meu trabalho. Verificar corretamente as inclinações do dente dentro da base óssea, como é que ele está em relação à tábua óssea vestibular e à tábua lingual, à raiz. Porque hoje em dia a gente tem notado que nesses casos mais complexos, às vezes o posicionamento do bracket 1 milímetro mais para cervical, 1 milímetro mais para incisal, no fio 0,14, ele já consegue, às vezes, você posicionar a raiz com o torque correto dentro da basal óssea. Então, isso daí é uma coisa que a gente está desenvolvendo, esse trabalho muito bacana. A gente vai conseguir mostrar essas tomografias no congresso. Quem for no segundo Congresso Brasileiro de Ortodontia Autoligável, o BOA, ele vai conseguir ver esses cortes tomográficos desses novos trabalhos que a gente está fazendo, porque no nosso pensamento, o fio mais importante que tem para trabalhar é o fio 014. Então, às vezes, a gente quer posicionar os brackets de uma maneira diferente, fazer com que esse fio 014 faça movimentos muito significativos que a gente só conseguiria com outros fios mais calibrosos. E como é que a gente consegue perceber isso? A gente tem muitas tomografias iniciais e tomografias intermediárias. Tomografias intermediárias, às vezes, elas são feitas ao final do fio 014, antes de passar para um próximo fio. Entendeu? Então, assim, esses casos são os casos que eu mais indico. É lógico que às vezes pode ter um ou outro caso especial, a pessoa tem um dente do siso, um dente canino incluso, um outro ponto no qual você precisa de uma tomografia para avaliar melhor o caso, porque hoje em dia as tomografias são, a imagem é maravilhosa, tá? Mas os casos que eu mais peço são esses tipos de tratamento. E também teria que verificar também a idade do paciente, né? Pacientes muito jovens, adolescentes, crianças com 10, 11, 12 anos de idade, você tem que tomar um certo cuidado em expor, porque a gente sabe que a radiação é acumulativa ao longo da vida, né? Esse é um grande problema, o excesso de radiação. Mas agora com os novos tomógrafos está diminuindo muito a radiação. E a tendência é diminuir cada vez mais e conseguir se tornar mais fácil
e mais usável esse procedimento. Bom, uma outra pergunta que agora que já me enviaram aqui pelo Twitter. Qual a principal diferença do 2D para o 3D? Pessoal que está aí Tá. assistindo e quiser fazer Principal perguntas, diferença. pode digitar na zona do chat que a gente vai respondendo também, por favor. Então, diferença entre 2D e 3D. Tá bom. Tá. A principal diferença é que você tem a terceira dimensão, que é o volume que a gente não consegue ter nas radiografias. E a tomografia, ela é um exame 1 para 1. Você não tem distorção. Se você pegar uma radiografia panorâmica nos melhores aparelhos de radiografia, você vai ter 20% aproximadamente de distorção. Se você pegar uma teleradiografia, você tem a sobreposição das imagens dos tecidos ósseos. Tá? Então, assim, não são exames tão precisos e todos os planejamentos eles sempre foram feitos em cima de exames de duas dimensões. Então, quando você não consegue verificar esse volume ele é somente verificado em relação a um modelo que é uma coisa estática, que você pega dois modelos de gesso, você pode fazer a oclusão da maneira que você quiser e aquilo lá é uma coisa estática. E você delimitar dentro de um perímetro ali que você acredita que não vai ter expansão significativa e dentro daqueles cálculos matemáticos que você faz de análise de volta, essas discrepâncias, você vai falar assim, ó, eu não tenho espaço para os dentes e vou extrair. Então, isso dificulta muito. Então, as análises como nós fazíamos são análises que elas têm uma quantidade significativa de erros. Tá? Com a tomografia, você sabendo trabalhar uma tomografia, você consegue diminuir esses erros que nós temos. Tá? Então, por quê? Porque você não vai ter essas distorções que nós temos no convencional, nas imagens de duas dimensões, de duas dimensões, tá? Então, assim, a tomografia ela é um exame que hoje em dia eu indico se fazer em muitos casos ortodônticos, tá? Não seriam poucos casos não, mas é sempre bom lembrar o critério para o caso que você vai pedir, né? Mas a principal diferença é essa, é um exame muito mais preciso e hoje em dia os tomógrafos cada vez estão evoluindo mais para você conseguir com os voxels, a quantidade de voxels cada vez estão maiores e a voxel seria como se fosse o pixel na máquina fotográfica, o voxel ele é um cubo perfeito, então você tem o volume, então a quantidade de voxels é muito maior, com menores incidências de radiação e você conseguindo imagens com detalhes muito menores, você pode ampliar a imagem e você não vai ficar com aquela imagem quadriculadinha, você vai conseguir definir melhor os tecidos. Você viu a pergunta que a Vânia D'Angelo fez? Você está lendo aí? Deixa eu ver aqui. Outro dia com outro colega que não temos muito evidente também se uma cortical é ou não resistente à densidade do osso. Ela quer saber a densidade pela tomografia. Ó, Vânia, tem um tomógrafo em São Paulo, que é o tomógrafo Acuitomo. Esse daí é o tomógrafo mais preciso que nós temos. Esse tomógrafo é um tomógrafo que você consegue verificar a densidade óssea. Só que você verificar a densidade óssea de uma tábua vestibular, que ela tem às vezes 1 a 2 milímetros de espessura, às vezes ela tem meio milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro e meio, é muito difícil você conseguir ver densidade óssea. Mas você consegue ver densidade óssea, vamos supor, de corpo, de mandíbula, porque você já viu, às vezes, muito profissional, colega seu, falando assim, pô, fiz uma tomografia lá, parecia que tinha osso, na hora que eu fui furar para fazer o implante, caiu num vácuo. Se você olhar, o osso ele é muito poroso, então ele consegue pegar com uma nitidez sensacional esse tipo de tomografia, tá? Dessa DOC Digital, é o Instituto de Radiologia. Mas agora você conseguir ver a densidade óssea de uma tábua vestibular, você não consegue, é muito pequeno. Você não consegue ver, é muito estreito. Para você saber qual a densidade dela, você vai conseguir saber a espessura e a altura do osso. Tá? Legal. O pessoal que está chegando e quiser fazer pergunta também, digita na zona do chat e a gente vai respondendo. E o que mais se pode esperar da tomografia na ortodontia? Em que outras situações se pode utilizar? Então, o que eu estou falando, a imagiologia está evoluindo bastante. Hoje em dia, os tomógrafos que eu mais tenho utilizado aqui na cidade de São Paulo, eu tenho utilizado esse do Acuitomo, porque além de você conseguir verificar uma melhor nitidez, esse tomógrafo ele é sensacional pelo seguinte, Jonas. Ele tem
Ele consegue fazer o escaneamento em 9 segundos de maxila e mandíbula do paciente. E sabe qual que é a quantidade de exposição de radiação a que o paciente ele é exposto? Ele vai de 3 a 4 terapicais. Ok. É muito pouca radiação. Né? Então, hoje em dia, se eu for parar para pensar, é muito pouca radiação. E se você parar para pensar, uma panorâmica que você pede para o paciente, você já mandou mais radiação do que aquela tomo que você pediu para o paciente. Né? E hoje em dia, se você for ver, a tomografia, hoje em dia, o custo dela caiu significativamente. Hoje em dia, se você pedir uma documentação ortodôntica completa para o paciente, às vezes ele vai pagar 200, isso daí é quase o mesmo valor de uma tomografia. Né? E se você tirar boas fotos no seu consultório, se você for bom em relação a tirar fotos, você pode fazer a tomografia e você mesmo tirar as fotos e fazer as outras análises dentro da sua clínica. Então, assim, você consegue definir, você consegue ver lesões. Essa semana eu cortei de uma paciente, uma menina que estava com dentes inclusos e tudo mais, e no segundo molar dela inferior, você olha assim num corte panorâmico da tomografia, você não vê nada. Na hora que você pega num corte oclusal, aquele corte oclusal, como se você cortasse, igual uma radiografia oclusal, você olha a tábua óssea vestibular dela nos segundos molares, você vê um cisto, uma lesão grande. Eu até mandei pro Bucomax para dar uma examinada. Se fosse numa panorâmica, passaria batido aquilo lá. Entendeu? Então, é, a, a ortodontia, eu acredito que futuramente, agora, em pouco tempo, vai ser muito difícil os profissionais começarem a trabalhar sem o uso de tomografias para certos casos, né? Talvez não todos, mas uma grande quantidade de casos você vai ter que pedir tomografia. É porque diminuindo a radiação, não tem por que não pedir. Se cai o preço, então se torna um, um exame normal e corriqueiro do dia a dia. Assim que ele diminui o preço, diminui a radiação, fica perfeito. Sim. O pessoal que está falando de conexão, videoconferência é assim, é importante a velocidade da conexão que você tem. Se a tua conexão é boa, você tem um som bom e uma imagem ok. Quando em alguns momentos cai um pouco, basta você diminuir, fechar o Skype, fechar o MSN, desligar outros softwares que estejam sendo rodando no teu computador. Deixa só a sala de videoconferência, melhora bastante. E se na tua casa tem mais alguém utilizando a tua conexão, Wi-Fi, diminui a velocidade também. Então são os detalhes. Então, pessoal, perguntas. Quem quer fazer mais perguntas que a gente já vai estar finalizando. Toda quinta-feira a gente está tendo videoconferência. Então sugiro a vocês a comentar e se programar sempre para estar por aqui também. Isso é uma prévia que a gente vai fazendo para o Congresso Online de outubro. Eu espero que vocês participem e vamos ter profissionais muito interessantes, com muita coisa para falar. Edson, me fala uma coisa. O livro que vocês estão lançando de tomografia, comenta um pouquinho para a gente isso. Então, esse livro, a gente lançou um primeiro livro, que já fazem 2 anos, mais ou menos, que foi um livro, foram as evidências clínicas com o sistema autoligado. E sempre quando a gente começou a falar sobre o autoligado nos nossos cursos de imersão, a gente sempre foi muito criticado por não ter tomografia. Você falava assim, mas e a tábua óssea vestibular? Sempre perguntava isso, mas você fez essa expansão e a tábua óssea vestibular? E na verdade, assim, tudo que as pessoas elas perguntam pra gente, criticam, qualquer coisa, a gente tenta absorver o máximo que dá, o que a gente poderia melhorar no nosso caminho pelas pesquisas, o que a gente poderia fazer com o sistema autoligável. E aí eu conversando com o Dr. Alan, falei assim, eu vou começar a trabalhar em cima de tomografia, vou começar a pegar bastante casos com tomografia. É, e aí eu comecei a fazer e a gente começou a ver as imagens serem sensacionais. E assim, quando a gente escreveu o primeiro livro, a gente falou, pô, escrever outro livro tão rápido, que é cansativo, é trabalhoso fazer um livro, você posicionar todas aquelas fotografias e tal, é um trabalho bem grande. Só que a gente começou a ter um trabalho tão farto de radiografias, de tomografias, nos casos clínicos maravilhosos que a gente foi tratando, que a gente não teve como não fazer um próximo livro, um segundo livro. E agora, no congresso, nesse segundo livro, a gente tem bastante casos tratados
com as tomografias finais, porque eram casos que já estavam em andamento e a gente não tinha as tomografias iniciais. Agora, no segundo congresso, agora, o BOA, eu vou ter diversos casos que eu vou estar mostrando ali, todos os casos, com tomografias iniciais, finais, intermediárias e finais, para a gente verificar. Porque às vezes a pessoa fala assim, tem osso aí, mas quando a gente mostrava que tinha osso, só tinha final, e falava assim, mas e no começo? Tinha osso no começo? Aí fala assim, a gente tinha osso no final, no começo também deveria ter, né? Mas nunca foi, como eu falei anteriormente, a tomografia nunca foi padrão dentro da ortodontia. Ninguém nunca questiona os professores assim, você fez a disjunção ali, colocou uma força de 1 kg até quase 8 quilos de força para fazer uma disjunção rápida da maxila, cirurgicamente assistida e tudo mais. E aí perguntar para o professor no final, você fez tomografia dessas raízes para ver como é que fica? Então, por quê? Porque a tomografia de 10 anos para cá que ela começou a ser utilizada na odontologia no geral. Antigamente não existia essa tomografia. O que você fazia? Fazia a disjunção, tirava uma radiografia, uma radiografia oclusal, você via que estourou a ráfia palatina, que separou, então você estava satisfeito porque o teu tratamento estava indo bem. Então, assim, esse livro, esse segundo livro, para consolidar cada vez mais a nossa filosofia, tá? E agora esses trabalhos que a gente está tendo, a gente até pensa em escrever um próximo livro. É lógico que a gente vai dar um tempo agora, porque esse livro já está sendo um sucesso de vendas, já vendeu muito esse livro. É um manual, ele está descrito ali a nossa filosofia da bioadaptação transversal, os 8 princípios, cada capítulo é um dos princípios da nossa filosofia. Quando a gente fala princípio, o princípio não é passo, ele não pode ser mudado. Os princípios eles têm que ser seguidos. A gente às vezes muito colegas que encaminham fotos para a gente dos tratamentos e falam assim, poxa, mas o meu caso não está dando certo. Só que aí você pega ali dentro das fotos e você vê que alguns dos princípios o profissional não fez. Ele, mas eu achei que não precisava. Aí a gente sempre bate na tecla, se você seguir esses princípios, você vai dar certo. Esses erros que você está cometendo, a gente cometeu anos atrás. Porque a gente aprender, a gente teve que ter esses pequenos erros. Então, hoje em dia, esse livro ele veio ali consolidando a nossa filosofia e com as evidências tomográficas para comprovar cientificamente os resultados que nós víamos clinicamente e já achávamos que estava tudo bem, e com as tomografias a gente acabou consolidando isso daí. Legal. Temos aqui mais uma pergunta. Como devo pedir a ortodontia? Como devo pedir para a ortodontia que devo analisar com mais detalhes, Adma? Então, Adma, que nem eu tenho o hábito de pedir somente o escaneamento de maxila e mandíbula do paciente. Eu faço tomografia, tá? Fazer os cortes da tomografia é uma coisa que te leva mais tempo e até você aprender a fazer. Mas o que você pode fazer? Vamos supor, você quer dar uma olhada na espessura da tábua óssea vestibular, se o paciente tem recessão, se tem alguma coisa, você pode pedir, existem os cortes transaxiais, que são aqueles cortes pequenininhos que a gente vê que até fazem para implante, que você mede a vestibular e a palatina. Então você pode pedir aqueles cortes, você pode pedir para cortar às vezes de 1 em 1 milímetro os dentes, ou de 2 em 2 milímetros, e você vai ter uma noção de como está a tábua óssea vestibular desse paciente. Você pode pedir alguns cortes coronais, alguns cortes axiais, para você às vezes verificar a angulação das raízes nesses cortes coronais. Aí você pega um corte coronal onde mostre os 2 primeiros molares, para você ver se esse primeiro molar está muito aberto, como é que está a raiz deles, para você ver o posicionamento. Então assim, seriam cortes básicos para você ver como é que está o osso em toda a volta do dente. Tá? Agora, se você quiser pedir um escaneamento, existe outra maneira que você pode colocar o CD hoje em dia, e você mesmo, ao invés de você fazer o corte, você pode ir passando e vendo toda a imagem do osso em volta de cada dente. Não sei se você já manipulou alguma vez a tomografia, você pode ir mexendo e vendo toda a estrutura, como se você fosse passando uma linha e vendo toda a estrutura. E aí você não precisaria fazer o corte, é uma maneira mais fácil de você ver, para você ter uma segurança e falar assim, poxa, esse dente aqui não está com problema, ele está com osso, tem bastante osso para o vestibular, tudo. Então essas seriam as maneiras de você conseguir avaliar, tá? E aí verificar se tem algum outro tipo de problema, alguma lesão, alguma coisa. Tá? Agora o da Laura. Qual a aplicabilidade clínica da tomografia, sendo exame caro ainda aqui na região? Então,
qual que é o meu planejamento dentro da tomografia? Eu acho um exame caro. Eu tenho institutos aqui em Santos que eu consegui fazer parcerias com ele. Por pedir só um escaneamento, eu não peço, porque o que sai caro na tomografia, na verdade, é você, quanto mais corte você pedir para o instituto fazer, mais caro vai ficar o seu exame. Se você fizer, às vezes, uma parceria com o instituto, às vezes você consegue tirar. Eu tenho clínicas aqui em Santos que eles cobram R$ 180 para mim fazer uma tomografia de maxila-mandíbula. Eu não acho um exame caro. Tá? Agora, para você aplicar, vamos supor, às vezes você tem pacientes com problema periodontal, às vezes tem paciente com dente incluso, ou casos que o paciente tem uma atresia muito grande, com mordida cruzada bilateral, aqueles casos mais complexos que está muito borderline, entre você fazer uma cirurgia ortognática ou tratar ele com uma compensação. Tá? Então, nesses casos, são os casos que eu mais indico para você fazer uma tomografia. Mas aí você tem que saber em detalhe a quantidade de osso que tem o paciente, porque numa periapical ou numa panorâmica ou numa tele, para verificar esses casos assim, eu fico mais inseguro, porque eu gosto de ver hoje em dia tridimensionalmente o dente. Eu gosto de ver todo o osso em toda a volta dele, tanto mesial, distal, palatino e vestibular desses casos. Isso daí é o que me traz uma tranquilidade maior. Quanto mais osso estiver em volta do dente, porque o que a gente acredita que o movimento com o autoligado é um movimento dento-alveolar. Você não movimenta o dente através do osso, sim o dente juntamente com o alvéolo, juntamente com o osso. Você acaba tendo essa remodelação óssea. Então eu quero me garantir de quanto eu tenho de osso para fazer. Aí da Vânia. Um tomógrafo top, então, pode dar facilmente o volume ósseo. Caso sim, vocês já comprovaram que esse volume aumenta? O que acontece é o seguinte, quanto melhor for a resolução de imagem do tomógrafo, você consegue ver com mais nitidez o osso. Então tem alguns casos que às vezes o tomógrafo, a qualidade dele não é tão boa, ou o tomógrafo está descalibrado, alguma coisa, às vezes você vai, tem lugares que às vezes você fala assim, pô, aqui parece que não tem osso. Só que se você pegar um tomógrafo de uma qualidade melhor, você vai conseguir ver que tem osso. Tanto é que os locais mais difíceis de você ver a tábua óssea vestibular são dos incisivos inferiores, tá? E dos caninos superiores. São os locais mais difíceis de você conseguir verificar a presença da tábua óssea vestibular, quando o tomógrafo é de muito má qualidade, porque são tecidos muito delgados nessa região. Alguma pergunta? Beleza, amigos. Acho que já está chegando o nosso horário aqui. Convido vocês a assistirem a palestra do Edson no Boa, 28 e 29. O teu vai ser 28 ou 29, Edson? Vamos lá. Pô, você me pegou. Não sabe também? Agora eu não sei de cabeça, não. Eu também não. Mas então, dia 28 e 29 de março agora. Teria que entrar aqui. Eu vou passar mais alguns recados para vocês. Mas eu acho que é no primeiro dia. Tá legal. A gente está trabalhando com os cursos online e estamos organizando vários cursos de vários speakers que vão estar no congresso nosso também em outubro. O primeiro curso online que vai ser lançado no mês de abril vai ser o de ortodontia lingual 2D. Então, o pessoal que tiver depois interesse em participar desse curso, a gente vai estar disponibilizando informação. Agora, em abril, vamos ter também uma mini conferência com alguns speakers importantes da América do Norte e América Central. Vai ser no meio do mês de abril, também de quinta-feira. A gente vai passando as informações para todos vocês. Peço a todos que compartilhem as informações dos nossos eventos no Facebook, no LinkedIn, nas redes sociais e enviem para a sua base de dados a informação. É importante divulgar essa informação para todo mundo. Me pergunta que me fazem aqui, me fizeram pelo Twitter, é sobre o 2014 Pleno. Você escutou alguma coisa sobre o 2014 Pleno, Edson? Não. Não? Do que Tá. se trata? 2014 Pleno é um programa que a gente está desenvolvendo que trabalha neurociência, business model innovation, blue ocean strategy. 3 coisas extremamente importantes que a gente junta isso para aumentar a produtividade e a prosperidade dentro da clínica de odontologia, na clínica dos colegas. Então, se vocês tiverem interesse também de participar e de conhecer mais, a gente tem reuniões em videoconferência, como essa que a gente está fazendo hoje, em que a gente traz para a reunião informações importantes da neurociência aplicada a negócios. É super legal. Semana passada a gente trouxe uma com, não sei se vocês já ouviram falar, o Prêmio Nobel de Economia
Daniel Kahneman. Fantástica a informação que esse cara tem para dar para a gente. A gente discutiu bastante sobre o Kahneman na semana passada. Estamos preparando agora também a do Daniel Goleman, provavelmente para daqui a 15 dias. Então é bastante informação que a gente está disponibilizando para os colegas. Participem na nossa página eortodontia.com.br, tem informações sobre o 2014 pleno e sobre as videoconferências que a gente está dando. Edson, agradeço a tua presença aqui, desejo boa sorte no BOA para vocês. Infelizmente eu não vou poder estar aí no Brasil, eu estou aqui em Barcelona e nessa época não vai dar para estar aí. Agradeço também a presença de todos que vieram aqui hoje e muito obrigado pela participação. Passo a palavra para você, Edson. Só dar uma reforçada para todo mundo que puder estar no segundo Congresso Brasileiro de Ortodontia Autoligável. Vai ser um congresso maravilhoso, é um congresso dentro de uma especialidade ortodôntica, um congresso falando somente de um tema da ortodontia, que é um tema novo. Que se você pegar, que nem Profit já falava, o futuro da ortodontia é o uso do sistema autoligável e das imagens de tomografia. Na verdade, isso daí não é o futuro. Hoje em dia já é o presente, e para a gente já é um presente, já há um certo tempo já fazer isso. Então, assim, o autoligado, ele é o bonde que está passando e todo mundo tem que começar a trabalhar. Que nem vai pegar a nossa geração, que na nossa adolescência e infância não existia computador, porque hoje em dia todo mundo teve que aprender a mexer no computador e trabalhar com computador. Então, o autoligado é isso. Então, assim, é um congresso maravilhoso, onde tem palestrantes muito bons, de muita capacidade, muito conhecimento. E é o que eu falo para todo mundo, assim, não percam esse congresso, porque depois só vai ter outro ano que vem também. Então, gostaria que todos estivessem presentes. E quem quiser vir conversar comigo, bater papo sobre tomografia, eu estou à disposição de todos. Eu não sei o dia da minha palestra, até dei uma olhada aqui para ver se achava, não achei aqui o link aqui para eu achar, mas eu vou estar os 2 dias. Eu vou estar lá os 2 dias, eu já vou estar um dia antes já ajudando lá na parte da organização, então eu vou estar lá o dia inteiro. Todo mundo pode me tirar as dúvidas que quiser, bater um papo, que aí eu oriento o máximo que der. E uma boa noite a todos e obrigado pela presença aí. Quem gostou aí, coloca A então no final. É aplauso. Tá certo, pessoal. Valeu. Obrigadão e até quinta-feira que vem a gente tem mais. Até o BOA, a gente toda quinta-feira vamos estar aqui com várias apresentações. Muito boa noite para todo mundo. Um abraço a todos. 21 horas, exatamente. Quinta-feira às 21 horas estaremos aqui ao vivo e a cores.